Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Júlia e eu sou estudante da turma de refrigeração do terceiro ano. E hoje eu trago para vocês um podcast muito especial sobre o conto Erdoca. Esse conto ele está presente no livro Olhos d'Água, da escritora brilhante Conceição Evaristo. Vamos explorar essa narrativa cheia de camadas, de reflexões e de críticas sociais? Bora começar! Antes de falar do conto em si, deixa eu apresentar para vocês quem é a Conceição Evaristo. Ela é uma das maiores autoras da literatura brasileira contemporânea. Ela é conhecida, por dar voz às experiências de pessoas negras e periféricas. Ela nasceu em Belo Horizonte e a sua escrita ela é carregada de vivências reais e emocionais, o que ela chama de escrevivências, mas vocês me perguntam, Júlia, o que é escrevivências? Bom, escrevivências é um conceito que ele vai além da escrita. É sobre trazer para o papel dores, agarra e resistências que nascem de experiências vividas, especialmente pela população negra do nosso país. É como se cada frase dela fosse uma janela para uma alma coletiva de quem compartilha essas histórias. E, gente, dá para sentir o peso e a força disso em cada linha. É um texto com uma linguagem bastante simples e totalmente acessível, e ela consegue impactar o leitor, porque aquilo de fato é a nossa realidade. Sem mais delongas, vamos ao conto. Erdoca, ele é um conto que não chega a dar nem sequer 2 páginas. Pasmem, é um conto bem curtinho. E como eu falei anteriormente, ele tem uma linguagem bastante simples e compreensível, que é a marca da autora. Porém, ele é um verdadeiro tapa na cara. É um tapa na cara da gente. Principalmente com o final. Tô dando spoiler, viu? Principalmente com o final. Já que ao iniciar a leitura, é um desfecho no qual a gente nem imagina que vai se suceder. A história se passa no trem, que é um meio de transporte bastante utilizado pelos trabalhadores do nosso país, como vocês bem sabem, né? E Ardoca, ele é um desses trabalhadores. No entanto, esse dia de trabalho não é igual aos demais e também não acaba como nos demais dias. O tipo de narrador da história, ele é onisciente, ou seja, em terceira pessoa. Os personagens são o Ardoca, que é o principal, perdão, e os outros personagens, eles são escritos de forma mais plana, sabe? Só que eles são importantes para o aprofundamento dessa obra. O espaço vai ser no trem, que representa a sociedade, já que é o meio de transporte mais utilizado, como eu falei anteriormente. E tem um trecho que enfatiza isso. Cresceu em meio aos solavancos, ao empurra-empurra, aos gritos dos camelões, às rezas dos crentes, às vozes dos bêbados, aos lamentos e cochilos dos trabalhadores e trabalhadoras cansados. Assistiu inúmeras vezes, como testemunha cega e muda, a assaltos, assassinatos, tráfico e uso de droga nos vagões superlotados. Vocês percebem que o texto não fala de uma realidade distante, algo distante da gente. É de um conto de fadas, de um mundo colorido, repleto de imaginação. Não, gente, é a pura realidade. É a realidade brasileira. É a realidade das pessoas que convivem com isso diariamente, que convivem com a marginalização. Ao decorrer do conto, nós vamos enxergar Toca como uma pessoa marginalizada. É alguém que é totalmente reduzido justamente a essa condição de marginalização. No ápice do conto, ocorrerá uma situação a qual irá deixar você, leitor, exatamente você, ciente do quão invisível Ardoca é. Do quão desassistido, não só pelas pessoas que ali estarão ao redor dele, mas principalmente pelo Estado, que ao negar direitos minimamente humanos, gente,
tirou de Ardoca seus sonhos, suas perspectivas e a sua vontade de viver. Sobre essa questão de Ardoca ser reduzido, à condição de marginalização a qual ele está, isso nos faz refletir bastante sobre como nós agimos diante disso. Ele não é uma pessoa assistida, nem mesmo pelo Estado. Ou seja, se ele está no fundo do poço, não seremos nós que não temos influência, de certa forma, tão quanto o Estado, que vamos o tirar de lá, certo? Ele se torna mais um, dentre tantos uns, uma pessoa sem identidade, sem valor. Todo mundo conhece o famoso doidinho do centro, né? Nem me diga que na sua cidade não tem. É só procurar bem que você acha. Na minha tem seu nome, na verdade. Seu nome não. Seu apelido é bastante conhecido, porque ninguém sabe o seu verdadeiro nome. As circunstâncias que o levaram a estar ali, se ele é uma pessoa com sonhos, com metas, até mesmo com só um pouquinho de perspectiva, já que diante de uma realidade assim, é bem difícil até mesmo tê-la, não é? Ele tem nome, mas ninguém sabe. Ele não é mais João, ele não é mais José, ele não é mais a pessoa. Ele se transformou na condição a qual está. Isso faz de Conceição uma grande escritora. Ela não precisa de muitas páginas, de palavras difíceis que nos façam recorrer ao dicionário para poder entendê-las. Para escrever de fato sobre a vida, sobre seres humanos, sobre dar visibilidade ao que está aos nossos olhos diariamente, como é o caso que eu citei anteriormente, como é o caso de Ardoca, como é o caso de tantas pessoas que são invisíveis aos nossos olhos. E que o nosso conformismo com isso tudo, com essas situações, coloca uma total venda em nossos olhos. Com isso, gente, eu encerro o podcast, convidando vocês a lerem não apenas o conto apresentado, mas também os outros que estão presentes na obra Olhos d'Água. Em poucos minutos de leitura, gente, apenas minutos, em trechos simples, aprendemos sobre a vida. Mas principalmente, como eu falei antes, a gente leva um tapa na cara, um solavanco, que faz a gente refletir em uma maneira de mudar essa realidade tão sofrida, Obrigada por me ouvirem até aqui. Compartilhem o podcast com amigos, discutam sobre essas questões, isso é muito importante. E continuem explorando as obras de Conceição Evaristo. Eu prometo que vale muito a pena. Até a próxima e lembrem-se, a literatura é uma das formas mais poderosas de entender e mudar o mundo. Tchau, tchau, galera. Obrigada.